Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo de hoje. De segunda a sexta, às 20 horas e 30 minutos, estamos aqui para trazer para vocês mais informações sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, saúde e turismo. Olá, e hoje vamos falar sobre um assunto que eu gosto bastante e consumo todos os dias, azeite de oliva. E quem está conosco aqui hoje é o empresário Ricardo Amaro, que vai falar sobre o tema. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo espaço. Estou aqui hoje representando alguns empreendedores na área do azeite de oliva, precisamente o pessoal que faz parte da Feira do Azeite, que acontece sempre aos sábados, no primeiro e terceiro sábado de cada mês, na Secretaria da Agricultura aqui em Porto Alegre, onde a gente espera consumidores, espera quem gosta de azeite para trocar uma ideia, mostrar o que é o nosso produto e por que faz tanto sucesso mundo afora. Então hoje nós vamos saber mais através do Ricardo sobre esse ouro aqui do nosso estado. Então, pessoal, vocês sabem, o nosso programa é interativo, já manda para cá a tua pergunta, que nós vamos fazer um intervalinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Pessoal, também quero lembrar vocês que o nosso programa é transmitido para todo o Rio Grande do Sul, através dos principais canais digitais e simultaneamente pelo YouTube e Facebook. Então aproveita e já vai lá e compartilha. Então já vamos para a primeira pergunta do dia. Estou ansioso, acho que o programa vai ser muito curto, porque eu tenho muitas perguntas sobre o tema. Mas, senhor Ricardo, primeiro, quantos produtores hoje de azeite de oliva tem aqui no estado do Rio Grande do Sul? Produtores são muitos, em torno de 380 produtores. Hoje o estado conta com parcialmente uns 80 rótulos, que vem crescendo ano após ano. Em 2017 nós éramos em torno de 20 marcas, para te ver o potencial que isso vem adquirindo com o passar do tempo. 17, 20 marcas e agora tem quase 400. Não. Marcas. Rótulos nós temos 80. Produtores 380. Exatamente. E aqui no nosso estado, quais são as principais regiões produtoras? Hoje, as principais regiões produtoras são Encruzilhada do Sul, Canguçu, Piratini, Rosário, São Gabriel, Sentinela, Viamão. Então, são uma grande parte. Eu costumo dizer que se a gente traçar uma linha imaginária entre Porto Alegre e Santa Maria, dali para baixo, praticamente, todos os municípios produzem azeite de oliva. 1 ou 2 rótulos, 3 rótulos. Então, e vem muito mais por aí. Hoje a gente já tem Bom Jesus, já tem várias outras localidades que começaram a plantar uns anos atrás e começa a chegar. Até no Alegrete já temos azeite hoje. Olá! Senhor Ricardo, uma pergunta. Qual é o consumo de azeite de oliva hoje no Brasil e qual é a nossa produção de azeite no Brasil hoje? Bom, o consumo brasileiro, nas últimas estatísticas apontadas, beira os 100 milhões de litros.
A nossa produção, devemos chegar a 500 mil litros em 2023 aqui no estado. 100 milhões de consumo e 500 mil litros produzidos. Exato. Temos uma grande oportunidade de produzir muito mais, então. Exatamente. Com o passar do tempo, as outras áreas vão entrando em produção e a tendência é nós aumentarmos, digamos assim, essa área plantada e, consequentemente, a quantidade de litros anuais. Tu trouxe para a gente antes o número de tipos de olivas que temos. Compartilha para o pessoal de casa. Hoje no mundo são em torno de 192 tipos de azeitonas, né? Nem todas para azeite, algumas são mistas, que a gente costuma dizer, tanto para mesa quanto para azeite, e outras somente para azeitona de mesa. Mas as mais comuns, digamos assim, adequadas ao nosso clima, ao nosso solo aqui do estado, são variedades espanholas, arbequina, que é comum praticamente a todos os produtores. Depois a variedade grega Coroneik, que também é uma outra variedade que se adaptou muito bem aqui no estado. A espanhola Picual, que é também uma outra variedade que se adaptou bem ao solo, ao nosso clima. E algumas outras de menor potencialidade em termos de quantidade, mas essas seriam as mais comuns, digamos assim. Quero trazer para o pessoal da produção que nós temos algumas imagens de alguns azeites e também de algumas azeitonas, então vocês podem estar passando enquanto o seu Ricardo vai explanando para a gente, então. Seu Ricardo, e com uma curiosidade, então, do consumidor de azeite de oliva, até da fruta eu gosto também, né? Como é que é feito o processo de extração do azeite? E também é uma vez por ano que se faz? É 2 vezes por ano? É mais vezes por ano? Não, a azeitona é muito parecida com a uva. Ela é uma produção anual, uma única. Normalmente começa-se a colheita ali na segunda quinzena, final da primeira quinzena de fevereiro. E a azeitona tem algumas peculiaridades, assim, né? Com toda a fruta, na medida em que você tira ela do pé, você tem um determinado prazo para fazer a extração, para você ter um azeite puro, um azeite de qualidade, um azeite extra virgem. Então, tem um processo, tem um período para você fazer entre a colheita e a começar a extração desse fruto. É um período curto? É um período curto, em torno de 8 a 12 horas no máximo. 8 a 12 horas? Exatamente, entre a colheita e a extração. Tem que ter uma logística bem prontinha para fazer isso. Tem que se pensar bem, tem que se usar bastante a cabeça para se produzir, se colher, a logística de remessa de frutos para extração. Tem uma logística bem pensada. Então o produtor tem que ficar próximo da empresa que vai fazer o esmagamento. Se o produtor não tem o seu lagar, que é o nome correto, que a gente costuma dizer que é onde é processado o azeite, tem que se levar em conta justamente isso, né? Hoje nós temos em torno de 17 lagares instalados no estado, com a projeção de até o final do ano chegarmos a 22. Então, pode ver que na medida em que a produção vai crescendo, essas indústrias também vão crescendo para absorver a produção de produtores ao seu redor. Eu digo ao seu redor, em torno de 150 a 200 quilômetros que fazem esse trajeto diário entre colheita e extração. E, Ricardo, o que determina, então, a qualidade do azeite de oliva? Tem vários pontos. Por exemplo, aqui no estado, todos os produtores que hoje estão na Feira do Azeite produzem somente azeite extra virgem. O que é o azeite extra virgem? É aquele azeite em que qualquer consumidor hoje vai chegar no supermercado, ele não vai procurar um azeite virgem ou um azeite misto. Ele quer um produto top, extra virgem. Para você ter um azeite extra virgem, você tem alguns parâmetros. Um dos parâmetros justamente é esse tempo entre colheita e extração. É uma extração em que a gente costuma dizer que é uma extração a frio, mas não é a frio de 2 graus, 3 graus, a frio até 26, 27, 28 graus. Né? Hoje eu preciso, por exemplo, para ter 1 litro de azeite, em torno de 10 a 12 quilos de azeitona, para ter 1 litro de azeite. Então, levando em conta o tempo de extração, transporte, todos esses fatores, uma fruta saudável, todos esses fatores vai te dar, digamos assim, uma condição para você ter um azeite extra virgem de qualidade.
E o nosso azeite ele já está no mercado de exportação? Alguns produtores, assim, muito incipientemente, alguns contatos diretos com alguns mercados. Mas eu te diria assim, oficialmente nós não temos exportação de azeite. Porque o que se produz aqui, o mercado interno brasileiro tem potencialidade para absorver 100% do que se produz. Basta o consumidor ser bem informado sobre o que ele está comprando na gôndola do supermercado comparado com um azeite gaúcho, principalmente. Essa questão da qualidade, estava comentando antes, né? Que, tipo, eu não tenho esse paladar ainda para saber se um azeite tem mais qualidade do que o outro, né? E talvez acho que essas feiras ajudam a desenvolver e ensinar o consumidor dessas diferenças. E como é que é a aceitação, a venda do produto gaúcho nas prateleiras dos supermercados? Hoje em dia, azeite gaúcho em prateleiras de supermercados são raros. O nosso produto, infelizmente, hoje é taxado como um azeite muito premium, né? O supermercado quer preço. Na realidade, hoje, a gente não pode entrar nesse segmento, por vários motivos. Produção ser ainda, apesar de ser que a gente está pensando em 500 mil litros, comparado com 100 milhões per capita de uso nacional, é uma gota no oceano. Então, hoje o nosso mercado é delicatessens, empórios gourmets, lojas de vinhos, vinícolas, lojas especializadas em produtos importados, de qualidade, produtos específicos. Esse é o nosso mercado, ainda hoje. Tu estima que quanto tempo que a gente vai ter uma produção que vai fazer com que caia um pouco essa questão do preço de produção, né? Como diz o outro, assim, esse mercado desse azeite que vem de fora é um mercado centenário, quase milenário. Então, não vou dizer que a gente vai levar todo esse tempo, porque a gente já galgou alguns obstáculos assim. E até em pouco tempo. Em pouco tempo, em função do nosso produto, da qualidade do nosso produto. Mas vai demorar um bocado de tempo para a gente chegar lá. Um pé de oliveira produz por quantos anos? Pode produzir por 200, 300, 400. Hoje aqui no estado tem oliveiras que vieram de outros lugares, centenárias, que continuam produzindo. Então, é uma tendência de nós termos frutas com o passar do tempo que produzem bastante por décadas a mesma fruta. E, Ricardo, como que o cultivo, então, das oliveiras, ele fomenta o desenvolvimento econômico aqui do nosso estado? Sempre se questionou, né, principalmente na zona sul do estado, uma outra cultura, uma outra visão sobre a vastidão do Pampa, né? E a oliveira veio para justamente cobrir essa defasagem. Pode ver que a gente hoje, praticamente, na zona sul, praticamente todos os municípios produzem. Depende da quantidade, mas praticamente todos eles produzem. Livramento, Rosário, Bagé, Dom Pedrito, e aí vai, né? Então, é uma outra opção para o produtor rural, aquele pequeno, médio, de ter uma outra fonte de renda, a oliveira. Seu Ricardo, e por que Porto Alegre, né, está sendo chamada da capital dos azeites de oliva? Grande parte desses produtores que estão espalhados na zona sul do estado residem em Porto Alegre. Porque a grande maioria dos produtores hoje são profissionais liberais, médicos, advogados, dentistas, engenheiros, em que, por herança ou por adquirirem uma porção de terra mais para o sul do estado, optaram por colocar esse cultivo em ação, né? Visando uma outra fonte de renda. Então, Porto Alegre se diz hoje porque centraliza. Todo mundo mora em Porto Alegre, a grande maioria, e tem até a sua área no interior. Então, Porto Alegre meio que centraliza justamente isso por ser um polo econômico importante, da onde você hoje vai no mercado público, você encontra marcas de azeite. É uma geografia do Rio Grande do Sul, como eu costumo dizer. Você viaja de Piratini, São Gabriel, Rosário, enfim.
Nós estamos hoje com o senhor Ricardo Amaro, estamos falando sobre o azeite de oliva gaúcho. Então nós vamos fazer um intervalinho bem rapidinho, 1 minutinho, gente, já voltamos. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Pessoal, quero lembrar vocês também que tu pode acompanhar aí o Papo Certo através das principais redes sociais, YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Seu Ricardo, a gente estava conversando um pouco antes, eu consumo o azeite de oliva na salada. Até em casa lá eu dou mais um reforço depois no meu prato do azeite de oliva. Mas o maior consumo das pessoas é realmente na salada? Infelizmente é. Se condicionou muito com o passar do tempo, né, que azeite de oliva só se usa na salada, mas azeite de oliva se usa da entrada à sobremesa, como eu costumo dizer. Vai desde uma sopa até um sorvete, passando por carnes, por finalização de prato, enfim. Eu costumo dizer que na salada mesmo é onde se usa menos. No consumo geral? No assim. geral, exatamente. Eu não posso deixar de dizer que um risoto com azeite de oliva, nossa, É tudo de bom. Uma finalização de um risoto, escolhendo o azeite certo, a variedade certa, combinando, harmonizando com aquilo que está no prato, só potencializa aquilo que você vai comer. Pô, quando tiver uma harmonização de azeite de oliva aí, seu Ricardo, me chama que eu quero conhecer. Não, com certeza. Não, mas com agora certeza. a gente vai falar sobre isso, porque Com tem um lugar certeza. que a gente pode conhecer mais sobre o azeite. Claro. Já que Porto Alegre está sendo chamada a capital do azeite de oliva, nos fale sobre a Feira do Azeite Gaúcho, por favor, Muito Ricardo. bem. A Feira do Azeite Gaúcho acontece desde 2019. Inicialmente ela era mensal, depois com o passar do tempo ela passou a ser 2 vezes ao mês. Ficou pouco. Ficou pouco. Por exemplo, neste sábado teremos Feira do Azeite. Então, no primeiro e terceiro sábado de cada mês, 16 produtores estarão lá na Secretaria da Agricultura, ali em Porto Alegre, na Getúlio Vargas, tá? Todos os produtores estarão lá, em torno de 16, para mostrar o seu produto, fazer uma degustação, mostrar o que o paladar de cada um pode descobrir. Porque a gente está acostumado, por exemplo, foi acostumado, pais, avós e tudo, de achar que azeite de oliva é aquele azeite sem gosto em que você está acostumado a comprar numa prateleira do supermercado. A gente tem na tela aí as imagens da feira. Então ela acontece... Primeiro e terceiro sábado de cada mês, das 8 da manhã ao meio-dia. E quem vai lá visitar, o que pode conferir? Pode conferir, além dos premiadíssimos azeites gaúchos, vai encontrar algumas coisas assim que alguns produtores específicos têm. Chocolate com azeite, caponata com azeite, azeitonas com azeite, madeiras de oliveira e mudas, bonsai de oliveira. Mas basicamente o grande forte é azeite de oliva gaúcho extra virgem. Ricardo, e como é que a Secretaria da Agricultura apoia os produtores? A Secretaria da Agricultura, além de outras questões, ela nos cede o pátio, o espaço para a realização da feira. Sempre foi, desde 2019, ela nos franqueou esse espaço para que a gente pudesse ter, digamos assim, um local onde a gente pudesse ter contato com o consumidor, explicar o que é o azeite de oliva gaúcho,
as suas características, as suas propriedades. A gente estava conversando um pouco antes também, que uma vez eu li numa reportagem que se produz, por exemplo, 1 milhão de azeite de oliva e se consome praticamente 2 milhões. Isso é uma lenda ou acontece mesmo, principalmente com esses azeites importados? Infelizmente acontece, né? É o azeite batizado. Batizado e crismado, que eu costumo dizer. Batizado e crismado. Porque ele não chega só batizado, ele chega crismado. Infelizmente, a nossa legislação hoje permite importação de azeite a granel. E isso dá uma margem, digamos assim, para fraudes, para recebermos aqui azeites rejeitados no mercado comum europeu, para azeites com defeito, azeites velhos, com certeza. Agora, na última Expo Inter, o MAPA, que é o órgão que regulamenta e que, digamos, fiscaliza esse segmento, entre outros, no Brasil, lançou uma pesquisa que 86% das marcas hoje disponíveis em prateleiras de supermercado estão mal classificados. Eles não são extra virgem. E qual é a classificação, por favor, Ricardo? Hoje, a grande maioria deles seria somente virgem. É um azeite de segunda linha, que chega aqui para nós como extra virgem. Então eu estava começando também, que azeite é que, vamos supor, quais são os 3 países mais que produzem azeite mesmo? Espanha, Itália, Portugal. E como é que azeite é esse que nós recebemos aqui no Brasil? Normalmente são azeites com defeito. A comunidade europeia trata o azeite como um produto próprio de grande valor. Então, todo aquele azeite que, por algum defeito de oxidação da fruta, passou de tempo, seja lá o defeito que for, ele não é envasado lá. Vem a granel para cá. Vem a granel para cá, para os Estados Unidos, para outros países, vai. E isso viaja em bombonas, em containers, via marítima, que passam N situações, temperatura alta, variação, porto, desembaraço, alfândega. Aí chega para o importador, daí ele vai envasar e aí ele vai colocar no mercado. Então, grande parte desses azeites hoje disponíveis no mercado são azeites velhos, que não trazem nada das características que considera-se um azeite de oliva extra virgem. Quando o senhor fala azeite velho, o que seria um prazo ideal para consumir um azeite para não ser considerado velho? 2 anos. 2 anos? 2 anos. Pô, então se chegar mais de 2 anos, tem azeite de 3, 4, 5 anos que chega aqui, Tem, então? Com certeza tem. Mas isso e considerado depois que o frasco é aberto? Não. Isso quando ele é envasado. Sim, mas no nosso consumo próprio, na minha casa, abrir, qual é o tempo de consumo ideal? Se você armazenar bem, azeite não gosta de luminosidade e não gosta de fonte de calor. Se você armazenar bem, ele vai te durar 3, 4 meses, com certeza. Mantendo todas as suas propriedades. Exatamente, todas as suas propriedades. E falando sobre elas, quais são os benefícios do consumo do azeite de oliva? Bom, se você perguntar... Dá para fazer os 4 programas. Exatamente, exatamente. Até porque é o seguinte, o azeite de oliva gaúcho, que é comercializado na Feira do Azeite, ele é somente o suco da azeitona, nada mais. Nada mais. Tanto é que em qualquer concurso internacional hoje, que qualquer marca de azeite gaúcho entrar, dificilmente não vai deixar de ganhar um prêmio. Por quê? Pela qualidade. Polifenóis, antioxidantes, características organoleicas elevadas, tudo isso que um cardiologista hoje recomenda é beba azeite de oliva extra virgem. Ele fala assim, evite o azeite, mas não o de oliva. Exato, e principalmente o gaúcho. Principalmente o gaúcho. Principalmente o gaúcho. Porque eu costumo dizer que quando um profissional recomenda tome azeite de oliva, azeite de oliva, dependendo daquilo que você estiver tomando, é melhor não tomar. Meu Deus, não, agora ficou preocupante. Eu vou ter que ir lá nessa feira lá e já fazer um estoquezinho já para não correr o risco, já que não é difícil achar nos supermercados hoje. Nos supermercados é difícil achar. Nós temos acho que mais uns 2 minutinhos só de programa. Eu quero te perguntar em relação à acidez. Acho que é uma dúvida muito comum das pessoas também. Perfeito. O público em geral costuma achar que o amargor e a picância do azeite é acidez. Não.
A acidez ela só é detectada em laboratório, não no paladar pessoal de cada um. Então, quando a gente manda um azeite para laboratório, lá eles vão dizer a acidez é 0,1, 0,2, é menos isso, menos aquilo. Agora, o público em geral acha que o amargor que o azeite de oliva tem, que tem que ter, picância tem que ter, variedades mais específicas tem mais ou menos, mas essas duas coisas, obrigatoriamente, um azeite de oliva extra virgem puro tem que ter. Então, as pessoas confundem o amargor que o azeite tem com acidez. São coisas completamente diferentes. A gente está falando, se vai dar tempo aí, é feito esmagamento da fruta, né? Sim. E depois desse esmagamento, essa parte que sobra, né, o caroço, o que é feito? Já é feito adubo daí? Também. Como eu te falei antes, isso é uma cultura nova. Então, toda a cadeia produtiva de derivados disso ainda está engatinhando. Mas se pode fazer azeite, se pode fazer ração, se destinar essa massa para cosméticos, porque ainda tem muito azeite naquela massa. Tem ainda? Tem. Se eu aquecer aquela massa, eu vou tirar mais azeite. Mas não para azeite de oliva? Mas não para extra virgem, vai ser outras características de outras aplicações desse material. Como farmacêutico. Exatamente. Então, para sabonete, para cosméticos, para uma série de coisas que é uma cadeia produtiva que ainda está engatinhando, que com o passar do tempo a gente espera que evolua, cresça e que a gente possa dar um destino melhor para essas sobra, digamos assim, desse material. Para finalizarmos então, Ricardo, quais são as novidades do último trimestre da feira? Bom, o último trimestre da feira, agora nós estamos chegando perto de final de ano, né? Agora começa, com o passar dos dias, aí a gente começar a pensar em presente de final de ano, né? Então eu costumo dizer, varie. Todo mundo gosta de dar vinho de presente, né? Não, compra lá 2 garrafas de azeite, você vai estar fazendo um presente maravilhoso e a gente vai estar, digamos assim, prestigiando aquele produto que hoje em dia é reverenciado mundo afora como um produto prêmio produzido aqui no estado. Bom, já fica a dica, quem quiser, né, pode me dar final de ano, pode me dar, trocar o vinho por um azeite de oliva gaúcho. É isso aí, tem que pedir já. Ricardo, muito obrigada pela tua presença, foi excelente. Eu que agradeço o espaço concedido, a Feira do Azeite está de braços abertos, esperando todo o público consumidor que queira conhecer, uma experiência nova. Estamos lá todos os sábados, primeiro e terceiro sábado de cada mês, das 8 às 12 horas, esperando vocês. Então, um grande abraço e lembrando que amanhã o programa é reprisado às 7h30 da manhã. Então, pessoal, na segunda-feira estamos de volta com mais um Papo Certo inédito para vocês. Um bom final de semana a todos.